nossa região e do país. Diálogo Brasil Atual. Análise dos principais fatos da semana de um ponto de vista diferente. A visão do trabalhador. Diálogo Brasil Atual. Apresentação: Carlos Orfan, Luiz Carlos de Freitas e Roberto Vicentino. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Carlos Orfan e esse é o Diálogo Brasil Atual. E hoje nós conversaremos aqui sobre o tema importante que está, vamos dizer assim, na pauta do dia, sobretudo do processo eleitoral que a gente vive, que é a relação entre a fé e a política. E para isso nós temos aqui nos nossos estúdios, como sempre, deixa eu falar dele porque às vezes eu esqueço, ele fica bravo, o nosso companheiro Roberto Vicentim, que é o nosso subâncora, vamos dizer assim. Obrigado, Carlos Orfan, obrigado a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil Atual. Obrigado aos presentes aqui. Alô, Roberto Vicentim, todo mundo já sabe, é presidente do Sindicato dos Bancários de Catanduva e nos ajuda muito aqui no nosso programa. Mas nós temos então para debater hoje esse tema de fé e política. Nós temos o Edmir Garcia, que é professor de História e de Geopolítica, inclusive leciona aqui em Pirangi há 11 anos. Ele é de Bebedouro, mas leciona aqui. Ele é o representante aí da comunidade espírita. Ele que já foi, desde a mocidade, desde menino, militante da mocidade espírita, cresceu, virou dirigente, foi presidente da Regional Espírita de Ribeirão Preto, enfim. Edmir Garcia conosco nesse debate. Nós temos também aqui o Luiz Carlos de Freitas, que já foi vereador em Bebedouro. Ele é membro da Pastoral de Fé e Política da Igreja Católica, que é a pastoral que toca a campanha da fraternidade. Portanto, um católico aqui no nosso programa. E temos também o bispo Donizete Pedro, que é da Igreja Yaushua, em Bebedouro, que é uma linha que tangencia aí a linha evangélica dentro do movimento cristão. Também acompanhado pelo bispo Paulo Pontes, também da Igreja Yaushua, e que não vai participar porque está gravando aqui o nosso programa. Mas seja bem-vindo, bispo Paulo Pontes. É isso. Apresentado todo mundo, eu queria lembrar sempre que nós temos o nosso WhatsApp e que as pessoas podem participar do nosso programa mandando o seu comentário, sua pergunta, sua observação. O número do nosso WhatsApp é 99737-1713. 99737-1713. Mande aí para a gente aqui na rádio o seu comentário. Bom, eu proponho então a todos que a gente comece aqui ouvindo uma entrevista rápida com o padre Lancelotti, Júlio Lancelotti, ele que é da capital paulista. Eu achei muito interessante essa fala. Eu queria aqui, para começar a nossa conversa, ouvi-lo. Pode ser? Então vamos lá, Léo, por favor, solte aí o áudio. O senhor, como religioso, tem a dizer sobre essa onda de violência, essa onda de ódio da política, um contra o outro, etc. Bom, eu acho que era inevitável. Nós estamos vivendo um momento de polarização perigoso, grave e letal. E esse é um momento muito sério, mas é um momento que inevitavelmente nós teríamos que passar. O ódio estava guardado na gaveta. As pessoas têm muito ódio e não estavam manifestando. Agora eles estão manifestando. Alguns de nós seremos atingidos. Eu sou um que talvez seja atingido. Mas é inevitável. Na história, isso inevitavelmente acontece. Tá. O senhor faz trabalho social, tem uma trajetória com os menos favorecidos e etc. E o senhor sofreu algumas ameaças também, né, ao longo desse período. O senhor se posicionou politicamente agora, não? Ou prefere... Eu me posiciono sempre a favor da vida, a favor dos fracos, a favor dos pequenos, a favor das minorias,
a favor daqueles que lutam, a favor do sem terra, a favor do sem casa, a favor da população de rua, a favor da comunidade LGBT, a favor dos nordestinos, a favor dos negros, dos refugiados, dos abandonados, das mulheres trans, dos homens trans, de todos aqueles que são considerados lixo, escória, todos aqueles que são evitados, todos aqueles que são exterminados. É do lado deles que quem segue Jesus Cristo tem que estar. Quem segue Jesus Cristo não pode estar do lado dos poderosos, dos violentos, dos que querem armar a sociedade, dos que querem matar e exterminar. Não pode estar do lado daqueles que dizem que as minorias têm que ser submetidas pela maioria, que tem que acabar com os ativistas, que tem que acabar com os movimentos. O cristianismo não passa por aí. Por aí passa a ignomínia, a vergonha, a desumanização. Jesus, é claro, ele está do lado dos pobres, dos fracos e dos pequenos. E quem quer seguir Jesus tem que estar do lado dos fracos, dos pobres e dos pequenos, sem ter medo de ir para a cruz. A Igreja Católica tem um lado um pouco conservador. O senhor sofre alguma repressão entre os religiosos por ter essa posição, por ter esse posicionamento a favor dos LGBTs, das mulheres trans, dos homens trans, etc.? Tem alguma crítica da própria Igreja Católica? Olha, eu me reporto a Jesus. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores, porque defendia as prostitutas, porque estava do lado dos que sofriam, porque comia com os pecadores, porque estava do lado dos que sofriam. Jesus não foi condenado à morte pelos, vamos dizer, ateus. Naquele tempo não tinha os comunistas, nem os agnósticos. Jesus foi pregado na cruz pelos religiosos. Quem condenou Jesus foram os religiosos. Os mais piedosos, os mais religiosos. Foram eles que condenaram Jesus. O que o senhor espera agora desse país, dessa briga política? O candidato a presidente que quer armar a população, o que o senhor espera agora? Eu espero que quem vier encontre resistência, encontre lucidez, encontre discernimento, encontre coragem. Nós vamos lutar até o fim. Pela democracia e pela vida. Sem dúvida, pelos pobres, pelos fracos, pelos pequenos, pelos indígenas, pelos sem terra, pelo povo da rua, por todos os que são abandonados. Todo aquele que for pisado, nós estaremos debaixo da bota junto. Tá aí. Uma fala bastante contundente do padre Júlio Lancelotti, que eu acho que pauta bem o nosso debate aqui. Eu queria, então, passar a palavra. Essa minha garganta hoje está me pegando aqui. Mas passar a palavra para o Edmir Garcia, que é o representante do movimento espírita aqui na nossa bancada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria também de cumprimentar todos os nossos ouvintes e dizer que o Padre Júlio está coberto de razão, né? Todos os cristãos realmente, quem entendeu minimamente a mensagem do Cristo, tem que estar do lado dos oprimidos, das pessoas que precisam de ajuda. Afinal de contas, são os doentes que precisam de médico, não é? Os sãos não precisam. Então, é função das instituições religiosas e das pessoas que se dizem religiosas, independente do segmento religioso que abraçam, estar do lado das pessoas que realmente precisam do nosso amparo, da nossa proteção momentaneamente. Esse é o posicionamento, imagino, de todas as grandes religiões, porque se nós pararmos para pensar, talvez seja a única frase que se repita quase de forma idêntica nas 5 grandes religiões do mundo: no hinduísmo, no budismo, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, que é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então essa é a máxima não só do Cristo, é a máxima de todas as religiões, e é assim também que se posiciona a doutrina espírita. Bispo Donizete, qual que seria o comentário em cima dessa fala do padre que acabamos de ouvir, dentro da linha evangélica que o senhor pertence? Primeiro agradecer aqui a oportunidade de poder estar
participando desse debate, né, com um tema bem atualizado, que é a fé versus política, e numa mesa aqui, composta por pessoas com grande qualificação, né, dentro da área. O padre, ele foi muito feliz nas suas citações, quando ele usa como referência a nossa principal referência, que nós chamamos de Yahshua, né? As pessoas chamam Jesus ou Cristo, nós chamamos ele de Yahshua, que é o seu nome hebraico original. Yahshua, ele era a favor da criança, quando ele nasceu, né? Na época que ele nasceu, quando foi zerado o calendário, ele veio a favor da criança, veio a favor da mulher. A mulher não tinha valor nenhum naquela época. Ele veio a favor não só da mulher, mas como em relação à mulher que não tinha esposo, que era viúva, do menos favorecido. Ele veio, se preocupou não só realizar milagres no âmbito espiritual, mas ele também se preocupou com o pão, né? Ele se preocupou com a escola. Então o padre está de parabéns, sim. Então isso é o que eu penso em relação a essa fala que nós tivemos do padre aí, que Yahshua veio aqui para lutar contra tudo e contra todos, não veio para ser servido, que é algo que nós temos hoje na política atual, porque eu tive dando uma palestra recentemente que se ocupar um cargo político fosse ruim, não teríamos tantos candidatos. Mas se nós temos tantos candidatos, porque é bom ser político, principalmente a nível de Brasil. E Yahshua, ele não deixou de ser um político, ele era um político sim. E o seu governo era um governo capitalista, não era socialista, não era comunista, era um governo teocrático, onde o próprio Criador começou a estabelecer um reino aqui. E a política dele era voltada a enfrentar os poderosos, sim. Um detalhe, ele não tinha preço, ninguém conseguia silenciar ele, e ele era a favor, só para finalizar aqui... Tanto é que ele não se submeteu, né? Ele não submeteu... Ele foi crucificado e não se submeteu, né? Exatamente, né? Ele não veio para servir, para ser servido, né? E ele disse também, eu não... E de um modo legal que nós estamos precisando agora, que nem o padre disse que o ódio que estava na gaveta, que ele foi tirado. E Yahshua, ele é direto, ele é categórico, quando ele se posiciona contra a violência. Quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco lá, aquele soldado romano, ele disse, olha, violência gera violência, não é por aí não. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então, hoje eu acho muito estranho essa mistura de política com religião, sabe? Porque a política, ela não tem muito a ver com religião, não, tá? O senhor acha que não? Não. Então, é nesse sentido que eu queria tocar aqui, né? Porque a gente ouviu a fala do padre, a fala do Edmir Garcia, e o bispo Donizete comentou. E tem algumas pessoas que dizem exatamente isso, né? Que é um entendimento ainda polêmico. Parece que não tem um consenso sobre isso. Eu queria passar a bola para o Freitas, aí, que é o representante católico na nossa bancada. Freitas, o que você entende? Como é que o movimento aí católico, ou parte dele, enfim, entende essa questão? A política tem a ver com a religião ou não? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez. Eu tenho participado aqui do programa Brasil Atual. Tenho faltado alguns sábados, porque eu tenho compromisso em Ribeirão Preto. Hoje não tenho, por isso fiquei disponível para participar do programa. Então, esse espaço é um espaço que a gente tem que agradecer, né, porque nós conversamos diretamente com as pessoas que estão nos ouvindo e hoje estamos refletindo um tema de extrema relevância, de extrema importância para a sociedade, principalmente nesse momento da campanha eleitoral
e talvez no momento mais importante da campanha eleitoral, que é o segundo turno, quando as pessoas estão de fato ligadas à identidade dos candidatos, aqueles que foram para segundo turno. E segundo o que a gente ouve muita gente falar, talvez a eleição mais importante do Brasil depois de reiniciado o processo de redemocratização do país. Nós vivemos um momento de polarização muito importante no país, e muito forte. Então, é uma eleição muito importante e talvez... Nós tivemos assim no passado também, eu me lembro da eleição de 89, também havia uma certa polarização e as eleições, principalmente para a presidência da República... Mas os projetos parece que eram diferentes, né? Sim, sim. O confronto polarizado, mas não tão extremado quanto hoje. Exatamente. Parece que você vê a extrema-direita, vamos dizer assim, do cenário político se destacando. Pois é, a polarização nessa eleição ela é muito forte, né? Nós vemos polarização em todas as eleições porque as pessoas têm identidades diferentes, principalmente aquelas que são militantes políticos. Então, nós temos militantes políticos de esquerda e nós temos militantes políticos de direita. Então, existe uma polarização que é natural. Agora, essa polarização que ocorre nessa eleição de 2018, ela acontece com uma intensidade muito maior do que a polarização que nós vimos em eleições passadas. Quero agradecer aqui a presença, inclusive, dos companheiros, o Carlos Orfan, que está aqui todos os sábados, o Roberto Vicentim, o bispo Donizete Pedro, o Edmir Garcia, né, que é meu companheiro já há muito tempo, nós estudamos juntos na Faculdade de Bebedouro, fizemos História, e nós estamos aqui. A gente tinha até uma linha de pensamento, tinha e temos, né, uma linha de pensamento parecida, embora sejamos de religiões diferentes, e essa linha de pensamento tem muito a ver com aquilo que foi falado pelo padre Júlio Lancelotti. Conheço o padre Júlio Lancelotti, ele é ligado à pastoral do povo de rua, lá da cidade de São Paulo. Como ele falou, nós vivemos um processo de polarização, muitas pessoas vão ser perseguidas, e eu sou uma delas. O padre Júlio Lancelotti já é perseguido há muito tempo. Ele foi atacado recentemente violentos, dentro da pastoral lá que atende morador de rua, né? Parece que ele foi jogado no chão, alguma coisa. Pois é. Recentemente. E a questão assim da visão a respeito da participação da igreja na política, obviamente a igreja não tem a função de participação político-partidária, né? Nós falamos na Igreja Católica que a função da Igreja Católica é evangelizar. E na função de evangelizar, existe aquilo que a gente chama de implicações sociais. A gente sempre falou o seguinte: olha, não tem como você evangelizar sem levar em conta a realidade das pessoas. Não dá para você, o próprio Papa Francisco fala isso, né? Nós não podemos fazer com que a religião seja algo apenas intrínseco à minha pessoa. Ou seja, a religião, a minha religiosidade, ela não pode estar escondida do cotidiano das pessoas. A minha religião ela só tem sentido na medida em que ela tem ligação com a realidade, com a vida das pessoas. Então, de uma certa forma, a religião, no nosso caso a religião católica, ela tem a sua função nos períodos eleitorais. É que você toca numa questão importante, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Você fala aí também da questão de evangelizar. A igreja, acho que todo mundo concorda aqui, todas as denominações, todas as religiões, que a religião, a casa espírita, a igreja católica, a igreja evangélica não deve assumir um partido político, né? Ela não deve fazer disputa, não deve fazer pregação partidária. Isso todo mundo aqui concorda. Mas você falou que é evangelizar. Quer dizer, evangelizar são levar valores do Cristo para
a sociedade, para os membros da comunidade daquela religião. Uma coisa interessante, você me lembra muito a questão da simbologia, né? E até assim, dentro desse processo de evangelização, que as igrejas estão ensinando o Cristo, que falava de doçura, de paz, não parece contraditório uma série de entendimentos assim, que defendendo uma postura política, por exemplo, que simbolicamente utiliza uma arma como símbolo de campanha. Eu vejo muito nas redes sociais, muitas pessoas fazendo o sinal de arma com a mão, esboçando uma arma, uma metralhadora, inclusive nas comunidades religiosas. Não me parece, em que pese o direito de cada um escolher, lógico, nós estamos dizendo assim, a questão religiosa, não parece isso uma contradição? Como é que você vê isso? A Igreja Católica fala que urna é lugar onde a gente deposita esperança, é onde a gente deposita amor. E quando eu falo em esperança, por exemplo, quando nós vamos participar de um processo eleitoral e que nós vamos colocar o nosso voto lá na urna, nós estamos esperando que haja melhora na sociedade. A gente sempre avalia que a sociedade tem pontos a serem melhorados. Então, nós depositamos esperança, nós não podemos depositar ódio. Ou seja, o que nós vemos hoje é a pregação do ódio, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. O próprio bispo disse aqui agora há pouco, a questão da bainha, né? A questão da espada, guarde a tua espada na bainha, né? Ou seja, se nós somos cristãos, nós não podemos, em hipótese alguma, concordar que a política seja feita através da proliferação do ódio contra grupos sociais, simplesmente porque pensam diferente, né? E a igreja também sempre nos falava o seguinte, olha, não se combate a violência com a violência. Quando a gente combate a violência com violência, nós geramos mais violência. Freitas, tem uma questão aqui, o Carlos estava nessa intervenção expondo modestamente ou politicamente correto a não indicação exata de algumas situações que chegou até o nosso conhecimento. E isso é público, não podemos mentir e querer ocultar nesse diálogo que estamos tendo hoje aqui. Eu sou dirigente sindical. Enquanto dirigente sindical, enquanto a entidade sindical, ela também não pode ter uma posição política. Ela tem que ter a sua característica em defesa da sua categoria. E automaticamente, pelas exposições até agora efetuadas, nenhuma religião também teria que se posicionar explicitamente com um candidato específico. E nós vimos, tanto dentro da Igreja Católica, quanto dentro da Igreja Evangélica, esses posicionamentos partidários. Como que vocês, católicos e evangélicos, veem esse ponto, né? E eu acredito que, pela fala inicial de vocês, contraria tudo aquilo que se vivencia dentro das religiões. O Cristo vivo e a pregação que ele fez. Inclusive, o pastor bispo, Edmir, vocês não estão acostumados muito com a dinâmica, pode entrar à vontade, falar à vontade, não precisa só levantar o diálogo, dedo, né, levantar o dedo e entrar. É um diálogo, né, Carlos? O Freitas está corretíssimo aí. Eu gostaria de somar o seguinte, até vai fazer parte de uma das minhas palestras futuras, eu trouxe aqui. Nós não temos, eu acho que nós temos alguns parâmetros, nós temos que respeitar isso, né? Nós não temos na história da igreja, tanto católica, enfim, nós não temos na história da igreja um bispo sendo candidato a um cargo político. Nós não temos também na história da Igreja Católica um sacerdote romano sendo candidato a vereador, seja o que for. Nós não temos isso. Em alguns casos tem, alguns padres, mas tem que ser liberado, tem alguma coisa. Mas nós não temos. Na origem da igreja, não. A igreja que foi fundada em Roma por Áquila e Priscila,
e que era uma igreja literalmente não envolvida com o Estado, e que passou a ter envolvimento com o Estado depois da onde se origiu a Igreja Católica. Ó, bispo, para preservar o hebraico aí, eu chamo de prisca. Prisca, aí sim. Aí tá correto, E não Priscila, aí, prisca. Priscila vai gostar de falar. Então, o que nós temos hoje? Não somente sacerdotes indo para a política, e me desculpe, estão indo pelo dinheiro e pelo poder. Porque ele já é uma autoridade reconhecida pela nossa Constituição. Ele já é uma autoridade, ele já tem poder. Ele já pode saciar a fome de pessoas, ele já pode ajudar, ele já pode exercer uma influência política. Se ele vai então, pelo dinheiro e pelo bispo, poder... se eu estou entendendo bem, o senhor está fazendo uma crítica em relação aos religiosos que vão articuladamente para a política? Não necessariamente. Se ele não tiver uma ocupação ministerial, ele pode. É o caso que eu tenho em mãos aqui de um senador, o senador José de Arimateia. José é o nome dele, Arimateia é a cidade que ele nasceu e vivia, né? José de Arimateia. Ele era um discípulo de Alchua, chegou ao cargo de senador, fazia parte do Sinédrio Romano, mas ele não tinha função de diácono, de presbítero, de pastor, de bispo, de padre, de papa, ele não tinha. A função dele era política, e lá dentro, sim, da política, não tendo uma ocupação eclesiástica, oficial, lá sim, ele lutava contra o aborto, ele lutava contra a igualdade social, ele lutava por aquilo que era interesse da igreja, mas lá, ele não estava no cenédrio e ao mesmo tempo no púlpito, lá no altar. Ele não estava cheirando os demais pares ali no cenédrio e ao mesmo tempo cheirando o papa, cheirando o padre, cheirando o bispo. Eu entendi. O senhor faz uma crítica, então, em relação a literalmente, ficar nos dois lados. Não há história. Ficar com penca da O professor canoa. de história está aqui. Não há na história um único registro de um sacerdote ocupando o cargo político, acumulando-se ao cargo eclesiástico, se ele fosse ministro, tá? E não vemos também a igreja tomando partido político, não vemos também. Eu não quero entrar aqui na questão das cruzadas, não quero entrar na questão da Idade Média, porque não vamos virar uma discussão que não vai ter fim. Né? Vamos falar atualmente, vamos esquecer tudo isso daí. Nós não vemos, não há história. Você pega a igreja de Pérgamo, de Éfeso, a história, onde nós nascemos ali, onde nasceu tudo. Nós não temos isso. A igreja se preocupa em orar, jejuar, dar um exemplo, apaziguar, semear a paz, a igualdade, tentar resolver pelo diálogo, tentar aproximar, tentar discutir as questões ideológicas, mas no campo da discussão só, não vir para agressão física, para questão pessoal. E hoje o que nós vimos líderes espirituais. Eu tenho um amigo, que é o pastor Marcos Feliciano, amigo pessoal, né? Quando eu estava dando palestra, ele saía de Orlando para ir a Ribeirão Preto ouvir minhas palestras lá. Então, tomando partido, se posicionando. Abílio Santana, que é um colega também, não pode, de jeito nenhum. Tenho visto padres também, não, vamos por esse lado, vamos por aquele lado. Quando o sacerdote toma essa posição, ele já perdeu a fé. Porque o reino que ele deve representar é o que vem lá de cima. Você acha então que não deve misturar as duas? Não, de jeito nenhum. Edmir, como é que você vê isso no Espiritismo? Eu penso que nós devemos separar claramente posicionamento político e participação política de política partidária, né? No movimento espírita existe uma restrição clara a qualquer discurso partidário dentro das instituições. Então, nenhuma instituição espírita apoia candidato A, B ou C. Esse é um posicionamento. Mas isso não quer dizer que nós, enquanto cidadãos, não tenhamos nosso posicionamento político, e devemos ter, né? Mas desde que não use a tribuna religiosa para fazer propaganda Edmir, política. até uma provocação aqui que eu vou fazer, e inclusive você sabe que eu também sou espírita, tá certo? Pessoal, aqui em Pirangi, algumas pessoas sabem que eu estive fazendo uma palestra quarta-feira, né? Quarta-feira, ali no centro. Enfim, eu acho assim, eu também tenho essa visão de que não precisa fazer proselitismo político na tribuna. Mas eu acho que qualquer tema pode ser debatido na casa espírita, desde que com fraternidade. Sim. E à luz do espiritismo. Então eu acho... De qualquer religião, aliás. De qualquer religião. Então eu acho perfeitamente, não sei se o Edmir concorda comigo, que seria perfeitamente possível, até salutar,
que as religiões, que a Casa Espírita, a Igreja Católica e outras, fizessem uma discussão sobre política, mas não partidária, sobre política de fato, sobre projetos. Que há muitas formas de se fazer isso, né? Por exemplo, na semana passada, estava fazendo uma palestra em Matão sobre igualdade. Claramente tem um posicionamento político aí, né? O posicionamento do Cristo sobre isso, como foi dito pelo padre na entrevista inicial ou pelos companheiros da mesa. Então, claro que nós temos um posicionamento, porque era o posicionamento do Cristo que nós defendemos, né? Professor, aí eu tenho uma divergência em relação, porque a gente fala muito, por exemplo, que Yoshua, ele era justo, que ele gostava da justiça, né? Ele gostava da justiça e tal. Mas ele era muito mais pela equidade do que pela justiça, né? Porque hoje, todos os partidos políticos, todas as religiões, elas falam muito em justiça. Mas se você pegar a justiça, ela prejudica muitas pessoas, enquanto que a equidade não. Nós estamos falando novamente de uma justiça institucional, né, que prejudica. A justiça divina, não, né? A igualdade divina, não. Porque o plano espiritual trabalha mais com equidade do que praticamente com justiça. O que nós temos que fazer é conscientizar as pessoas. É o evangelizar que o Freitas falou, né? Ao evangelizar, nós estaremos passando a mensagem do Cristo. E aí sim, respondendo objetivamente a pergunta que gerou todo esse debate, nós não podemos pensar em nenhum momento que o Cristo se assemelha a atos violentos, né, como foi dito da arma, né? Isso claramente é um posicionamento anticristão. Então, o posicionamento da doutrina espírita é o posicionamento do Cristo, é o posicionamento de defendermos os princípios do Cristo. O bispo falou uma palavra, eu como católico, eu tinha, vamos dizer, deixado ela um pouco de lado pela doutrina recebida, que ele trabalhou pela equidade, ou seja, pela igualdade, o equilíbrio, não ter distinção. Não ter distinção. Se você coloca um pé de laranja para duas pessoas famintas, e se uma é mais alta e a outra ela é mais baixa, então você colocou o pé de laranja à disposição dos dois. Isso é justiça. Mas equidade é você levar uma escadinha para o que é menor poder pegar essa laranja. E hoje, o que a gente é justiça. Que seria verdadeiro. Essa é a verdadeira exatamente. Assim, há uma linha muito tênue entre a equidade e justiça, principalmente dentro do tema que estamos hoje falando. Mas cremos que o nosso Senhor, Jesus, Yeshua, Ele será justo na hora em que Ele nos julgar. Podemos dizer assim. Sem dúvida. Certo? Mas o que eu queria trazer em pauta era justamente a não distinção. Ao que Ele realmente veio. Era, como o senhor disse, bispo, Ele veio a favor da mulher, que naquela época era tratada como um objeto, podemos dizer assim. E hoje ainda existe isso dentro da humanidade, dentro da sociedade atual. Eu ia dizer que você estava muito otimista, falando que só naquela época ainda ainda né? E não só a mulher, mas a gente vê que ele trouxe para si e ele deixou, vamos dizer assim, ele resgatou principalmente aquele que era mais desprezado pela sociedade, que era o leproso. Isso. Né? Então a gente vê a doutrina cristã, ou melhor, a doutrina de Cristo, a pregar a não distinção. Eu queria que vocês comentassem essa parte, porque o que nós estamos vivendo hoje é esse ódio pela minoria. Deixa eu só falar uma coisa. Quando o Cristo diz que é para amar o próximo, ele não fala que é o próximo, mas com exceção desse ou daquele. É o próximo e ponto. Se a gente não entendeu isso, ou como entendemos ele diz, o básico né, da doutrina. Professor, eu entendo que, na atualidade, pelo menos dentro do meu contexto, do conhecimento, eu não acredito hoje que tenha um segmento de fé, um segmento religioso preparado
para amar este próximo. Eu não acredito. Literalmente eu não acredito. Eu acredito que as igrejas, no geral, elas estão se esforçando, se adequando a isso, mas eu acredito que nós não vamos ver isso, não. Esse é o objetivo, essa é a meta. Nós nos esforçamos para isso. Agora, tem uma questão importante. Eu ainda volto naquela questão da justiça divina e da justiça institucional, que foi citado aqui pelo Edmir. A nossa justiça, enquanto pessoas ligadas à igreja, nós falamos em justiça divina. E a justiça divina, ela trata de fato da equidade, da igualdade entre as pessoas, da igualdade de direitos. Já a justiça institucional, né, que nós temos na sociedade, ela é injusta. A justiça institucional, ela na verdade existe para manter o Estado desigual, como ocorre hoje, por exemplo, na sociedade brasileira, né? Então, a justiça institucional, ela é injusta, e a justiça divina, ela é uma justiça justa, porque prega a igualdade de direito entre as pessoas. Eu fui ligado durante muito tempo à Pastoral da Juventude, e uma das frases de Jesus Cristo que mais nos motivava para nos posicionarmos na sociedade era aquela que ele dizia o seguinte: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, em igualdade. Ou seja, eu não vim para que apenas um determinado grupo da sociedade tivesse direito à vida. Eu vim para que todos tenham vida. Então, nós nos inspirávamos nessa fala de Jesus Cristo. E a partir dessa fala de Jesus Cristo, nós íamos atuar nos organismos intermediários da sociedade. Quando eu falo que a igreja não tem um partido político, de fato ela não tem. A igreja é ou suprapartidária ou apartidária. Tanto faz a palavra que queiram usar. Então ela não tem um partido político. Por outro lado, o Estado é laico. Ou seja, a igreja não tem partido político e o Estado não tem religião. O Estado é laico, né? Era para ser assim, né? Era para ser, lógico. Estou falando assim em termos claro. de definição. Mas na prática, Freitas, o senhor que é um exímio conhecedor da política, né? Política é uma palavra de origem grega, que quer dizer misturar o Estado, né? Com o cidadão, com a população, e essa mistura os dois tinham que ganhar. Mas na realidade só o Estado tem ganhado, e ganhado há muito tempo, e hoje há uma mistura sim. Há uma mistura sim, que começou no século III, no final do 2 para o 3, na igreja de Pérgamo, né? Pérgamo é uma palavra traduzida, quer dizer casamento, onde casou-se a igreja com o Estado. Então, o Estado não é laico. Pois é. Ele não é laico. Era para ser. Um Estado, em tese, o Estado deveria ser laico, e nós defendemos isso, né? Agora, uma questão que é importante também, e a Igreja Católica, ela nos momentos de campanhas eleitorais, elas nos orientam. Por exemplo, nessa campanha eleitoral existe uma cartilha que foi elaborada pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, chamada Os Cristãos e as Eleições 2018. Então, ela nos faz todo um trabalho de orientação. E quando o Roberto Vicentim, por exemplo, ele nos questiona a respeito do posicionamento da igreja, qual que é o posicionamento? O posicionamento não é partidário, mas o posicionamento da igreja é pelo direito à vida, né? É pela justiça, e aquela justiça que quer dizer equidade, igualdade de direitos. Então a igreja se posiciona a favor disso, e está muito claro nas orientações que a igreja faz, quando orienta, quando relaciona os itens que nós temos que levar em consideração quando nós vamos escolher alguém, né? Ou seja, se a pessoa ela se utiliza da política apenas para satisfazer os seus interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos, essa pessoa não recebe, não é merecedora de voto, né? Se uma pessoa se posiciona contra a justiça e a equidade, essa pessoa também não é merecedora de voto. Se a pessoa
ela tem se posicionado a favor de projetos que causa a divisão entre ricos e pobres, e que dá mais direito aos ricos do que aos pobres, essa pessoa ela tem até o direito ao voto, mas tem direito ao voto daqueles que se beneficiam da prática política dela, os ricos. Ô Freitas, Agora, dos pobres não tem nós direito. passamos do tempo da parada aqui para o café e para a água. Eu me empolguei aqui no tempo, aliás, deve ter feito a contagem errada, viu, Léo? E nós já estamos a 40 minutos, é isso? 40 minutos conversando. Nós vamos dar uma breve parada e a gente retorna já já. E eu gostaria até de retomar nesse... Tá ok. Café.